Olá, pessoal. Estamos de volta, então, aqui na continuidade das entrevistas com os candidatos a prefeito de Botucatu. A próxima questão a ser levantada, sorteado aqui, o tema administração pública. Como o senhor planeja melhorar a transparência e a eficiência da administração pública em Botucatu? A transparência, a gente vai adotar o que já é preconizado pelas legislações brasileiras, que é construir canais. A prefeitura tem canais, mas eles hoje não são tão intuitivos. A gente precisa de informações sobre a arrecadação do município, sobre os empreendimentos, sobre os negócios da cidade, e a gente não consegue ter as informações muito claras. A gente vai cuidar para que todos os canais da prefeitura, as informações sejam intuitivas, sejam fáceis, de fácil acesso a todas as pessoas, que a gente possa disponibilizar isso em canais acessíveis através do celular, através dos meios de comunicação, que as pessoas tenham a ampla liberdade também de encontrar informação diretamente na administração. Hoje, Wagner, a gente teve bastante dificuldades, né, Bernadette, em algumas informações da cidade para a gente construir o programa de governo. Assim, a transparência do município é um direito das pessoas. É um direito das pessoas garantido legalmente. Então, assim, essas informações, elas precisam contratos públicos. A gente tem informações no grosso, a gente não tem as informações detalhadas e você tem dificuldade de encontrar os detalhes desses contratos para poder compreender os meandros dele e saber até se a gente concorda ou não concorda, porque já que é coisa pública, quem é o dono do dinheiro? O dono do dinheiro é o cidadão. É muito importante que ele esteja a par de como o dinheiro está sendo gasto, tenha livre acesso a essas informações. Eram dois aspectos, né? Na verdade, transparência, a administração pública como um todo, eficiência e transparência. Sobre a eficiência, a gente, primeiro, precisa incluir tecnologia. Segundo, tem que preparar, capacitar nossos funcionários. Terceiro, vamos fazer concurso público, parar com essa coisa de se eleger para administrar a cidade, depois transfere para terceiros através de parcerias, supostas parcerias, que é praticamente terceirização da administração da cidade. A gente quer ser eleito, Wagner, para administrar a cidade, não é para passar para outro, não. A gente se elegendo, a gente vai administrar a gente mesmo. Não faz sentido eu me candidatar, apresentar para o cidadão, dizer que eu quero administrar a cidade, aí no dia que eu me elejo, eu disse, peraí, agora eu vou chamar, deixa eu ver quem é que eu vou botar para administrar a cidade. Não faz sentido. A gente quer administrar a gente mesmo, embora a gente conte com as parcerias, a gente sabe que elas são importantes, e Botucatu tem parcerias muito importantes em alguns serviços que a prefeitura, às vezes, nem tem toda a expertise e estrutura somados necessários para entregar determinados serviços, como, por exemplo, um serviço prestado pela APAI, que é um serviço grande, extraordinário, atendendo pessoas em situações especiais, como se conhece em toda parte do Brasil. Ela é muito experiente nisso. São parcerias e diversas outras parcerias que a cidade tem, a gente quer homenagear e valorizar, mas a gente quer administrar a cidade diretamente. Então, a gente vai passar para terceiros aquilo que o município não tiver capacidade própria de administrar. Ok. Outra pergunta, o tema é emprego. Qual é o seu plano para promover a geração de empregos e apoiar a criação de novas oportunidades de trabalho? Felizmente, Wagner, Botucatu é uma cidade bem contemplada nessa questão do emprego. O que a gente precisa resolver realmente na cidade é a qualificação do nosso pessoal, qualificar os nossos jovens e também preparar as pessoas que já passaram dos 40, dos 50, que vai passando a ter mais dificuldade de ter acesso a empregos. Botucatu é uma cidade, conversando um dia desses com a Patrícia ali do pessoal da indústria, e ela explicando, talvez tenha instituições que possam até sair da cidade por conta da falta de pessoas qualificadas. Eles passam por uma dificuldade muito grande, existem muitos empregos e o comércio como um todo tem bastante emprego, eles falam da dificuldade de contratar pessoas e a dificuldade é sempre a mesma.
pessoas com qualificação. Então, você anda em Botucatu a cidade toda e você encontra pessoas de outras cidades trabalhando em Botucatu, empregadas em Botucatu, são todos bem-vindos, mas a gente quer cuidar para que o jovem, as pessoas de Botucatu como um todo, estejam preparadas para ocupar as vagas. Naturalmente que, junto disso, até pela questão do PIB da cidade, a gente vai fazer aquilo que eu disse no início aqui, que é ser protagonista no processo de apresentar bem as nossas instituições, apoiar a indústria, o comércio, o serviço, tanto os que querem se instalar, criando condições para eles se instalarem na cidade, como apoiando também a consolidação e o aperfeiçoamento tecnológico, o melhoramento das instituições que a gente já tem, para gerar mais emprego, gerar mais divisa, fortalecer a cidade. Entretanto, hoje, matematicamente, a gente não teria déficit de emprego se a gente tivesse com o nosso pessoal preparado, ocupando as vagas que nós temos no município. Próxima pergunta. O tema saúde. Como o senhor pretende melhorar a eficiência e qualidade dos serviços de saúde, especialmente em relação ao atendimento primário e às especialidades médicas? Wagner, essa é uma questão que nos é cara, porque eu sou usuário do serviço público. A minha família toda, eu sou de uma família de 12 irmãos, que 6 moram em Botucatu, meus pais, minha mãe e meu pai já tem 87 anos, mora aqui em Botucatu, a gente utiliza o serviço público da cidade, eu utilizo o transporte público, eu utilizo a educação pública, então eu utilizo os serviços públicos da cidade. Então, a gente sabe como funciona e sabe as dores de você ir para o posto de saúde, fazer uma consulta, aí você é mandado para casa, para voltar depois no outro mês, e aí você volta 2, 3, 4, 5 vezes e não consegue ter o seu problema resolvido, porque nós hoje não estamos com a saúde básica do município, ela não está direcionada a solucionar o problema e ela não está sendo levada na perspectiva preventiva, que deve ser a perspectiva da atenção básica no município. Então a gente quer melhorar a atenção básica, torná-la mais eficiente, contratando mais pessoas, contratando mais médicos, melhorando os nossos processos de atendimento, treinando o nosso pessoal para que a atenção básica consiga ser mais eficiente, baixar o indicador que hoje existe, altíssimo, de situações em que o quadro de evolução de doença é o resultado da falta de uma atenção básica decente, adequada. Fora isso, o que extrapola isso, que carece uma intervenção especializada, uma parceria que envolva as UPAs que a gente vai criar, vamos botar para funcionar pelo menos 2 UPAs, botar para funcionar pelo menos o Hospital Municipal, que é uma promessa de todos os candidatos das últimas eleições, os que foram eleitos, inclusive quem está pleiteando de novo, estava no grupo que prometeu botar o hospital para funcionar e agora está prometendo botar no próximo mandato. A gente quer fazer um compromisso sobre o hospital. O Hospital Municipal, se a gente não conseguir botar ele para funcionar até o final do primeiro ano, Bernadette e eu, a gente desiste do mandato, certo, Bernadette? A gente entrega para quem der conta de fazer, porque é um absurdo a pessoa chegar aqui, eu ficaria até com vergonha de chegar aqui depois de 4 anos e dizer agora nós vamos fazer, porque agora é o meu secretário, aí entra secretário de saúde, secretário de administração, secretário de governo, tudo que a gente que tinha o condão, a capacidade de fazer, estava com os instrumentos na mão para dizer que vai fazer agora no próximo mandato. Se acontecer isso com a gente, Bernadette, a gente renuncia, certo? Combinado? Então é um compromisso que a gente faz aqui com o cidadão de Botucatu. A gente não entregar, a gente renuncia depois de 1 ano. Então é isso, funcionar a atenção básica, melhorar essa atenção média, garantir que o que vai chegar no nosso pronto-socorro municipal vai ser no máximo 10% dessa demanda, porque a grande maioria da demanda que chega no pronto-socorro e sobrecarrega ele no fim de semana é uma demanda que não deveria existir, porque ela simplesmente não foi cuidada antes, para poder a gente não ter essa fila enorme que a gente tem hoje no pronto-socorro e o cidadão ser mais bem acolhido. E aí, na parceria com o AME, com o Hospital das Clínicas aqui, que é uma mãe para Botucatu, a gente conseguir completar todo esse atendimento que Botucatu, infelizmente, tem um bom atendimento graças ao HC, mas se a gente comparar com qualquer cidade, do porte de 100 mil habitantes para cima, da nossa região toda, dos 68 municípios que o HC cobre, Botucatu talvez seja o único que não tenha um hospital municipal, mas tem promessas reiteradas de todas as eleições. Agora está com todos os candidatos prometendo. Por isso que a gente está fazendo esse compromisso, Wagner, de forma tão incisiva, porque a gente acha muito desrespeitoso e porque a gente é diretamente afetado. Eu sou usuário do serviço e eu já passei por penúrias em razão disso. E é por isso que a gente faz esse compromisso de forma tão veemente. Próxima pergunta.
Habitação. Quais são seus planos para resolver a questão de habitação, especialmente no que diz respeito à oferta de moradias acessíveis e à regularização de áreas informais? Olha, essa, como eu já tinha dito também no início, é uma área que a gente considera muito especial porque tem a ver com direitos fundamentais que vão acudir à dignidade da pessoa, né? O governo federal tem investido o que dá e poderia investir mais, falta projeto às vezes, falta organização, falta demanda, a demanda ser apresentada. Botucatu é uma cidade que não faz jus ao seu tamanho e a referência que se torna no sentido de administração no momento, porque ela simplesmente não tem hoje um levantamento de qual é o nosso déficit. São coisas que ou não tem ou não é transparente. É por isso que eu falava de transparência, Wagner. Esse é um dos indicadores que a gente não tem acesso, saber se existe ou não existe. Mas tudo indica que não existe, porque eu vi o próprio candidato da administração dizendo que não existe essa informação, que vão fazer esse levantamento. A gente vai fazer de verdade, porque a gente está assumindo esse compromisso antes e deixando claro que se a gente não der conta, a gente vai pedir arrego. A gente não vai precisar fazer isso, mas a gente faz esse compromisso como uma prova do nosso grau de comprometimento. Nós vamos zerar o déficit de moradia. E não vai ser essas moradias jogadas para o fim do mundo, porque a gente faz casas populares hoje aqui em Botucatu e, via de regra, fica fora da cidade, fica lá para longe, né? Alguns mais últimos, em razão do enquadramento do governo federal, é que foram sendo trazidos para dentro da cidade. Vamos ter uma política de tentar aproveitar o máximo que tem de áreas já contempladas com equipamentos públicos, escolas, posto de saúde, pavimentação próxima, equipamentos públicos que vai, água, tudo próximo, para, inclusive a rede viária, porque o transporte público precisa contemplar bem. Então, é importante que os bairros novos, as novas moradias, estejam em locais que careçam o mínimo possível de ampliação de rede. Mas vamos ampliar a rede para todos os lados, a rede de serviços do município, para todos os lugares em que se ampliar o crescimento de moradia, no sentido de garantir dignidade às pessoas. Nova pergunta. Funcionalismo público. Como o senhor pretende valorizar e melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos em Botucatu? No primeiro dia, grupo de trabalho, como eu já disse, para fazer a regulamentação e a gente finalmente implementar o plano de cargo, carreira e salário dos servidores públicos da cidade. Também no primeiro dia, criar a mesa de negociação, onde o trabalhador tem a oportunidade de dialogar com a administração sobre as soluções. O trabalhador, geralmente ele pode discutir vai discutir a sua situação e discutir também o serviço. O trabalhador, ele entende muito de como o serviço pode ser melhorado. Então, nós vamos valorizar muito o trabalhador. O plano de cargo, carreira e salário é uma iniciativa importante para poder gerar uma perspectiva do trabalhador de se desenvolver no serviço público. E é uma promessa de muitos anos. O plano de cargo, carreira e salário foi instituído em 2010 e até hoje falta só regulamentar e implementar, e a gente vai instituir o grupo de trabalho que vai cuidar disso no primeiro dia, junto com a mesa de negociação que vai ser permanente, para a gente estar conversando sobre a situação dos trabalhadores e construindo soluções para os trabalhadores e para a nossa cidade. O candidato tem 1 minuto para responder. Esporte. O que fará pelo esporte em Botucatu? Em Botucatu a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, primeiro, instituir o Conselho Municipal de Esporte, botar ele para funcionar, escutar todas as pessoas, os entes envolvidos e promover um amplo programa que inclua o incentivo ao esporte em relação com a educação, em suporte à saúde, de desenvolvimento para quem quer meramente participar de esportista, até o esporte de rendimento, para o qual nós criaremos condições de funcionamento. Agora, uma coisa que não tem a ver com esporte, que eu queria falar
poucos segundos que tem, é que a gente vai instituir a tarifa zero no transporte urbano de Botucatu como uma das estratégias da gente de distribuir renda, de melhorar as condições de vida das pessoas, de favorecer que sobre mais renda para colocar no comércio, reduzir a sobrecarga, reduzir a poluição da cidade e melhorar e garantir esse direito essencial, que é o direito do transporte do cidadão, com vários outros elementos que a pessoa pode encontrar na nossa rede. Terminou seu prazo, candidato. Que detalha melhor isso. Agora tem 1 minuto para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero dizer para o cidadão de Botucatu que nós estamos candidatos, a Bernadette e eu, a ser prefeito e vice-prefeito da cidade. E a gente não quer terceirizar essa função. A gente está com vários compromissos para o dia 1, como, por exemplo, instituir o plano de cargo, carreira e salário, criar o grupo de trabalho que vai cuidar da regulamentação, no caso, o grupo, aliás, a mesa de negociação com os trabalhadores, criar a Secretaria de Agricultura, criar a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, criar a Secretaria de Turismo, áreas que a gente considera essencial, a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente considera essencial nesse momento em que a questão da defesa do meio ambiente está na ordem do dia, são compromissos nossos do primeiro dia. Fora isso, vamos construir junto, porque será um governo democrático, com um amplo espaço de todos os segmentos organizados da população poder participar conosco. Além disso, só agradecer à equipe aqui da Nova TV Serrana, né, por estar nos acolhendo, falando conosco, desejando a todos que a gente tenha um ano que vem seja um ano de sucesso e realizações para todos. Muito obrigado, candidato. Nós agradecemos o candidato e estamos prontos para as próximas entrevistas.